Como primeiro passo, nós precisamos fazer a marcação principal. O objetivo dela é sinalizar o centro dessa folha, para que a gente consiga deixar o croquis bem centralizado, que é o ideal, né? A apresentação ideal dele é sempre com ele bem certinho centralizado na folha, a menos que a gente esteja utilizando de ambientações, aí fica um pouco livre, mas isso vai ser só num período mais adiante, depois que vocês estiverem conseguindo fazer o croquis sozinhos, estejam, né? Já tem um nível mínimo de conhecimento a respeito disso. Pra gente fazer essa marcação, a gente precisa saber como é que a gente divide esse espaço e como é que eu calculo isso tudo, né, com base no tipo, no perfil do croquis que eu vou construir. Então, nós vamos trabalhar com um croquis feminino. Esse croquis feminino ali, ele tem 9 cabeças. E o tamanho da cabeça dele, que nós vamos trabalhar, vai ser no tamanho de 2,5 centímetros. Essa cabeça que a gente fala aqui é uma unidade de medida que funciona pra gente identificar o comprimento do corpo, né, de uma determinada pessoa, no nosso caso de um croquis, baseado na altura da cabeça. Então, quando eu falo de cabeça, é o desenho da cabeça mesmo. Então, nós temos a cabeça do croquis, tem a cabeça, e essa cabeça, ela vai ter uma medida. No croquis, a medida do comprimento dessa cabeça vai ser os 2,5 centímetros que nós acabamos de falar. O corpo humano, então, assim, na forma, né, mais real, ele mede mais ou menos 8 cabeças. Então, é uma altura mais compacta, digamos assim, né? Mais real mesmo. No croquis, quando a gente acaba trabalhando com desenhos de moda, é normal a gente alongar, ou seja, fazer o croquis mais alto, mais próximo ao perfil de uma modelo mesmo. A fim de estilização, de procurar também colocar suas características próprias, trazer um croquis mais diferenciado, mais romantizado, digamos assim, a gente pode alterar o número de cabeça. Então, é normal a gente encontrar com 11, 12, bom, 10, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, quantas cabeças a gente quiser colocar. A diferença vai estar justamente no comprimento do croquis, né? Quanto maior o número de cabeças, menor vai ter que ser essa medida para poder caber na folha, né? E o croquis vai acabar se tornando mais alto, com pernas bem mais alongadas. Então, nós vamos fazer com 9 cabeças, que é um croquis um pouco mais alto do que uma proporção normal, né, natural, que a gente encontra nas pessoas, mas não é aquele tão estilizado. Então, nós precisamos saber que essa cabeça de 2,5 centímetros vai identificar, né, essa medida aqui de 9 cabeças. Então, eu primeiro preciso saber qual medida total vai ter a altura desse croquis. Então, eu vou somar, multiplicar, aliás, vou pegar esse 2,5 centímetros e vou multiplicar ele por 9, porque são 9 cabeças e cada uma tem 2,5 centímetros. Então, nessa continha aqui, vai dar 22,5. Então, essa aqui vai ser a medida total do nosso croquis. Para que eu saiba como é que eu vou fazer para centralizar, para que fique mais ou menos a mesma medida em cima e embaixo, eu vou ter que medir a folha. Então, a folha é o papel sulfite normal, né? Eu vou medir, então, ela tem quase 30 centímetros. Ele tá 29,7. Então, vamos arredondar e vamos dizer que ele tem 30 centímetros. No desenho de moda, se a gente alterar 1 milímetro, assim, 2 milímetros, ele não vai dar uma diferença tão grande. Principalmente porque não existe uma medida bem padronizada na construção do corpo humano, uma vez que cada corpo é diferente, né? Então, uma pessoa um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, outra tem o ombro um pouquinho mais largo, outra tem o braço um pouquinho mais longo. Então, não tem um problema, né, se a gente alterar um pouquinho esses milímetros. O que não pode, né, alterar muito ou alterar pouco em detalhes que são muito pequenos. Por exemplo, se eu fizer uma boca que vai estar bem pequenininha ali no desenho, com 3 milímetros, e eu, não, vou fazer de 5.
aí vai ficar muito grande, vai ficar desproporcional. Então, a gente tem que pensar que essas pequenas alterações, elas podem acontecer desde que fique discreto no desenho, né? Tá, então, nós temos 30 centímetros ao comprimento da folha total. Eu vou reduzir o tamanho do meu croquis. Vou pegar esses 30 centímetros menos os 22 centímetros e meio, que é a altura total do meu croquis. Essa altura aqui, então, vai sobrar, reduzindo isso, vai sobrar 7,5. Então, tirando a medida dos 22,5 do croquis, vão sobrar 7,5 centímetros. Esses 7,5 centímetros que vão sobrar aqui, eu vou distribuir para deixar metade desse espaço aqui embaixo e metade desse espaço aqui em cima. Então, eu vou pegar mais uma vez essa medida aqui de 7,5 e vou dividir ela por 2. Então, vai dar 3,7 mais ou menos, porque o 5 não dá pra gente dividir certinho por 2, né? Vai ficar 2,5 milímetros. Como não existe, né, essa fração tão pequena, a gente arredonda pra 3,7. Então, essa é a medida que eu preciso ter. Então, nós vamos medir 3,7 milímetros. Isso pra eu saber quanto que eu tenho que deixar de margem aqui em cima. Se eu quiser marcar 3,7 embaixo, o que vai acontecer? Como eu arredondei aqui os 30 centímetros no comprimento total da página, pode ser que dê uma pequena diferença na última medida das cabeças aqui. Então, eu deixo ele livre. Eu começo a medir os 22 centímetros e meio aqui, e o que sobrar eu sei que vai ser o restante da margem da parte de baixo. Agora que eu tenho aqui a medida da minha margem, eu preciso dizer para vocês que o ideal é que eu faça essas marcações nas duas laterais da folha, porque ligando, no caso, a medida de lá com a de cá, eu consigo traçar uma reta bem certinha. Ao contrário, se eu ficar me baseando pela medida aqui no centro da página, eu posso vir a entortar esse traço, né? Então, não é legal. Então, o que eu vou fazer é medir esse 3,7 aqui do lado direito. A partir desse 3,7, eu vou começar a fazer as marcações de 2,5 centímetros em 2,5 centímetros, para que eu forme minhas 9 marcações, que são as minhas 9 cabeças, né? Dez traços, 9 cabeças. Já vamos colocar um número nelas, então, cabeça número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 e número 9. Então, nós temos aqui já numerada cada um dos espaços, né, das cabeças. A gente vai ver que a margem que sobrou aqui embaixo é um pouquinho menor, comparada com a parte de cima. E isso não tem o mínimo problema, porque na parte de cima nós vamos precisar de um espacinho um pouco maior, porque nós temos o volume ainda do cabelo, né? Quando a gente vai fazendo nas folhas pra apresentar, pra entregar, então a gente vai estar fazendo isso. E eu ainda preciso de mais uma marcação, que é a marcação central, que vai ser que vai dar base pra construção desse croquis aqui no meio. Embora seja um tanto mais fácil se a gente dobrasse essa página e deixasse ela marcada no centro, não é o aconselhado. Se a gente fizer isso, a gente vai já ficar com uma folha já danificada, né? Então, vai estar amassada. Então, a melhor forma é medir a largura dessa folha. Então, nós temos como largura
21 centímetros, então eu sei que 10 centímetros e meio vai ser o meio dela. Vou pegar na parte de baixo, eu vou fazer essa mesma marcação. E aí, sim, eu ligo a parte superior com a parte inferior e traço esse eixo central. Então, agora sim, eu tenho uma folha corretamente sinalizada.